Boa tarde a todos. 10ª reunião da Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer, no dia 31 de março de 2022. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente. Gostaria de dar boas-vindas ao nosso querido amigo vereador Sérgio Zebinato, que compõe como membro dessa comissão nesse ano de 2022 ao nosso lado. Verificação de presença dos membros da comissão nos termos regimentais, chamadas individual, vereador Matheus Moreno, presente. Vereadora Duda Hidalgo. Presente. Vereador Sérgio Zebinato. Presente. A quórum. Gostaria de registrar a presença aqui do nosso querido, grande parceiro, amigo do mandato popular coletivo Ramon Todas as Vozes, Flávio Rassi, assessoria aqui e todos os membros do Legislativo. Vou pôr em votação rapidamente a ata da reunião anterior, chamada. Vereador Matheus Moreno, sim. Vereadora Duda Hidalgo. Sim. Vereador Sérgio Zebinato. Presidente, para o momento eu vou se abster, apesar de ter lido a ata, né, e concordar, mas eu me abstenho meu voto por não ter participado da reunião passada. Perfeito, vereador. Eu vou passar alguns informes rapidamente da nossa primeira reunião no ano de 2022. Vamos informar sobre a pesquisa que a gente estamos realizando nas escolas. Apresentada por essa comissão a pesquisa de quanto é a introdução dos nossos jovens na cultura de Ribeirão Preto. Foi um diagnóstico de acesso de jovens estudantes à nossa cultura na cidade, foi encaminhada novamente para 31 escolas da rede municipal de ensino nosso, de modo a conseguir uma boa amostragem e assim pensarmos juntos em pautas para descentralizar as ações culturais e recreacionais no município de Ribeirão Preto, realmente levando a cultura e a arte àqueles que mais precisam. Alguém deseja se manifestar a respeito, fazer alguma complementação, sugestão? Zebinato, Duda? Seguimos. O primeiro item dessa pauta do nosso dia, apresentado por essa comissão, foi o projeto de lei 151 de 2021, que regulamenta o uso das quadras esportivas e campos de futebol públicos municipais de nossa cidade. Como todos sabem, foi vetado pelo Executivo Municipal. Em sua justificativa, colocou que cabe ao Poder Executivo ou à administração regulamentar o uso das quadras em Ribeirão Preto e que o projeto seria uma invasão de atribuições exclusivas do Poder Executivo. Posto ido, eu trago a discussão da comissão em encaminhamento que faremos a respeito. Eu tenho uma sugestão a trazer a vossas excelências, que a gente encaminhasse uma proposta de indicação, encaminhar aí o nosso projeto como indicação ao prefeito para que ele possa aí fazer um bom uso das nossas ideias que foram elaboradas na Câmara Municipal. Membros, alguma complementação, alguma sugestão em relação a esse projeto, a esse item 1 da pauta? Duda? Eu acho que é uma infelicidade, na verdade, que a gente precise fazer essa indicação, sendo que esse projeto já chegou às mãos do prefeito. Foi um projeto que foi construído a muitas mãos, que foi alvo de inúmeras discussões que aconteceram no ano passado dessa comissão, de inúmeras discussões dentro desse mesmo plenário, seja em sessão, seja em reunião ordinária dessa comissão. E, justamente por causa disso, eu sinto que a gente precisa realmente fazer essa indicação, como uma manifestação do nosso posicionamento de que esse projeto precisa sair do papel. É uma demanda que não foi uma demanda também que a gente tirou da nossa cabeça, foi uma demanda que chegou ao mandato do nosso querido presidente, vereador Matheus Moreno, e essa demanda precisa ser acolhida. Infelizmente, não foi através de um projeto de lei da nossa autoria, mas pode ser de um projeto de lei da autoria do senhor prefeito. Presidente, concordo com a vereadora Duda Hidalgo. São centenas de campos de futebol em nossa cidade que estão parados, praticamente abandonados, ou os que não estão abandonados é porque alguma associação de morador, algum time de futebol do bairro, local, está cuidando do campo. Então, precisa haver uma regulamentação urgente desses campos, dessas quadras, e a prefeitura precisa ter a sensibilidade para tocar um projeto assim na cidade, como é de responsabilidade dela. Flávio? Vamos colocar em votação a elaboração da indicação ao prefeito com o nosso projeto, chamada vereador Matheus Moreno, sim. Vereadora Duda Hidalgo? Sim. Vereador Sérgio Zebinato? Sim. Fica registrado por essa comissão o encaminhamento do ofício
com o projeto 151 de 2021, que regulamenta o uso de quadras esportivas e campos de futebol públicos municipais de nossa cidade, através de indicação. O item 2 da pauta é um informe que a gente encaminhou, nós encaminhamos, através do gabinete, o requerimento número 8.732 de 2021, que requer informações sobre o funcionamento e uso dos campos distritais municipais de futebol. A gente bem sabe que a Secretaria Municipal de Esportes possui uma rede de campos de futebol públicos, distritais de gestão própria ou em parcerias por todo o município e que neles ocorria escolinhas públicas de futebol, as tão famosas escolinhas que existiam aí nos bairros, que atendiam aí um grande número de crianças e adolescentes, com a monitoria, material, tudo custeado pela Secretaria de Esportes. Nós solicitamos nesse requerimento informações e recebemos o retorno, da qual gostaria de dar ciência e conhecimento a esta comissão. Existe hoje o número total de campos distritais municipais de futebol em Ribeirão Preto, número de 47. Foi-nos informado também que, no momento, não há escolinhas e monitores em nenhum campo de futebol em Ribeirão Preto, em virtude da reforma administrativa, a qual a Secretaria perdeu toda a mão de obra especializada que pudesse desenvolver as escolinhas que até então ali haviam, sendo que o projeto da Fundação de Esportes foi enviado para esta casa e não houve um consenso para sua aprovação. Informamos também que essas instalações pertencem à Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, sendo que no CSU Vila Virgínia, a Secretaria Municipal de Esportes desenvolvia atividades e modalidades esportivas, a qual deixou de realizar após a reforma administrativa. Diante das respostas apresentadas, eu gostaria de discutir com vocês o encaminhamento de um novo requerimento ao chefe do Executivo, indagando sobre a atual situação dos campos apontados, a situação física e estrutural desses campos. E a gente também gostaria de sugerir uma indicação à Secretaria Municipal de Esportes para que fechasse a parceria em regime de mútua cooperação e interesse público e recíproco com uma ou mais OSCs com repasse de recursos, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, e alterações posteriores para a gestão compartilhada das escolinhas de futebol nos campos distritais e de demais desportos nas quadras poliesportivas municipais, assegurando acesso ao esporte para os bairros da periferia. Essa é uma proposta elaborada pelo nosso gabinete. Eu gostaria aqui, com muita tranquilidade, expor ao vereador Sérgio Zerbinato, a nossa vice-presidente do Hidalgo, alguma manifestação, algum ponderamento, complementação, sugestão, readequação, para a gente tentar fazer algo nesse sentido aí que fique bom e de uma visão mútua aí de ambas os nobres edis que estão aqui. Duda? Eu tenho uma questão, na verdade, para colocar. Primeiro, tenho pleno acordo com esse encaminhamento e gostaria de apenas acrescentar do ponto de vista orçamentário, que a gente fizesse uma pergunta específica. Quanto tem sido investido na manutenção desses campos? Porque eu tenho uma grande preocupação com como que vai ser afetado, né, o orçamento da Secretaria de Esportes, que agora está vivendo um orçamento menor do que era anteriormente, primeiro, né, porque se juntou junto com a Secretaria de Cultura, tudo aquilo que a gente já debateu aqui inúmeras vezes, e aí eu tenho uma preocupação com a degradação ainda maior desses lugares. Então, saber como está e saber quais investimentos vão ser feitos nesse próximo período. Perfeito, vereadora. A Mônica, que conduz aí junto com a gente, a nossa comissão já registrou e vou me incluir, sim, sem sombra de dúvida, muito bem pontuado. Vereador Sérgio Zerbinato? Presidente, eu também concordo e acredito que, para além das questões financeiras, a gente pode também pedir para a Prefeitura se ela tem algum gráfico da aplicação de recursos passados já nos campos de futebol, para a gente conseguir mensurar qual é a qualidade da gestão desses campos de futebol e dessas parcerias. Perfeito, já ficou registrado. E assim, acho que todos nós, praticamente aí, com o mandato de primeiro mandato, temos base em periferias, temos acesso aí, convivemos com pessoas que realmente aí precisam, e a gente sabe, né, é nítido e real que hoje, infelizmente, não há o devido olhar sensível realmente ao esporte, nesse ponto que estamos tocando, tanto quanto cultura, lazer, mas no esporte existem vários campos que a gente tem ciência que se encontram em degradação, como bem disse Zerbinato, os que ainda estão de pé ou são
cuidados ali pela comunidade que ali se encontram, ou por times amadores de Ribeirão, ou por grupos que se mobilizam ali em prol de um bem comum, que de certa forma aí obrigatoriamente é um dever da Prefeitura Municipal. Vou colocar em votação então, vereador Matheus Moreno, sim. Vereadora Duda Hidalgo? Sim. Vereador Sérgio Zerbinato? Sim. Que se encaminhe então ao requerimento com as informações e as colocações dos vereadores aqui citadas nesta comissão. Agora mais um informe também, um outro requerimento, é o 082 de 2022, ele requer informações sobre a complementação, sobre as condições do Solar Vila Lobos, a Rua Caramuru, em nossa cidade. O Solar Vila Lobos, situado na Rua Caramuru 250, é tido como o mais antigo imóvel da cidade. Em processo de preservação, encontra-se tombado pelo CONDEPAT, Conselho Estadual, e o COMPAC, Conselho Municipal de Preservação Histórico, Artístico, Arquitetônico e Cultural. Solicitamos informações via requerimento e recebemos retorno preocupante, que queremos dar ciência ao conhecimento desta comissão. O imóvel é de propriedade privada e não há, que se conheça, nenhuma proposta por parte do proprietário visando a sua preservação, quanto à consolidação das estruturas, no intuito de cessar os agentes de degradação e o agravamento da atual situação em que o imóvel se encontra. O proprietário solicitou isenção do IPTU do imóvel referente a 2021, pedido que está em análise no COMPAC, que já sinalizou que realizará uma visita de inspeção no imóvel para verificar sua conservação, que é pressuposto para a concessão da isenção, de acordo com a Lei Complementar Municipal número 217 de 1993. Percebe-se que a resposta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo são vagas e vazias, demonstrando que a mesma desconhece a atual situação do imóvel, que, segundo consta, passou por uma intervenção para amenizar a ação do tempo e do clima em suas instalações internas e externas, não se obtendo nenhuma informação adicional sobre a respeito. Também não foi respondida a indagação se há planos do município para o imóvel, como troca, permuta com o município ou desapropriação, aquisição, etc., entre outros. Sabemos que muitos do patrimônio histórico da cidade foi perdido. Teatro Carlos Gomes, Palacete do Junqueiras na Praça da Catedral, Palacete NEC na Praça 15 de Novembro, e outros vão para o mesmo caminho por desleixo dos proprietários quanto à sua preservação e do poder público em fazê-los preservar, e o casarão da Rua Visconde de Inhaúma é um bom exemplo disso. O imóvel ao lado da Igreja Santo Antônio dos Pobres, na Avenida Saudade, e até mesmo o Palacete Camilo de Matos, para a qual há promessa de ser restauração, sem que isso efetivamente ocorra. Sem contar o Hotel Brasil, e parece que pode acontecer também com o edifício de Jaderixen, cujas instalações vêm sendo desativadas, sendo um processo efetivo do que realmente será restaurado. Podemos incluir nessa lista também a sede do Palestra Itália, nos Campos Elíseos, da Sociedade Recreativa de Esportes, no Higienópolis, o que resta da Companhia Antártica, na Vila Tibério, e tantos outros imóveis na cidade que contam nossa história, e vão sendo demolidos ou descaracterizados com a ação do tempo, e isso, infelizmente. Por isso, trago à discussão da comissão a questão da ação do poder público, especificamente do poder público quanto ao nosso patrimônio ribeirão-pretano, cultural, histórico, arquitetônico e artístico. Nós gostaríamos também de sugerir, colocar em discussão aqui, o envio também de uma indicação para que o poder público estude a possibilidade de propor ao proprietário uma permuta do imóvel com uma área do município de valor equivalente, da forma que o solar passe a um patrimônio municipal. Eu sugiro aos membros da comissão aí se manifestarem suas opiniões, indagações, colocações, adequações, e discutirmos um pouco sobre essa questão. Presidente, eu quero fazer uma observação de como fica claro quando o poder público ele se omite e não elabora políticas públicas para qualquer setor que seja, o quanto ele prejudica a cidade e, inclusive, deixa de ter retorno, né? Porque esses casarões que estão abandonados, eles muito poderiam contribuir com a economia, com o turismo aqui em nossa cidade. Então, eu concordo com o senhor, já quero deixar claro aqui, que a gente precisa fazer alguma ação realmente para provocar o executivo para que faça políticas públicas e puxe
o carro, que seja o carro-chefe realmente de ações que tragam melhorias para a nossa cidade na área da cultura, na área do patrimônio histórico também. Obrigado, vereador, muito bem colocado. Duda? Eu acho que a gente podia... tenho 2 sugestões, na verdade. A primeira é convidar o Compac para estar aqui na próxima reunião. Acho que a gente pode fazer esse convite para também ouvir eles, quais são as dificuldades que eles vêm enfrentando, e esse processo de contato com os conselhos municipais tende a ser bastante interessante e frutífero para a gente debater, porque eu acho que são pessoas que têm mais qualificação até dentro dessa área do que a gente para tratar disso. E aí, um outro ponto que eu queria colocar é que não é nem só esse espaço. Você vê, por exemplo, aqui mesmo na Jerônimo Gonçalves, o próprio Hotel Brasil, a situação em que se encontra, que poderia também ser um espaço cultural, que poderia ser até mesmo um serviço de atendimento, poderia funcionar um CAPS ali, alguma outra coisa. Mas abandonado do jeito que está, não dá para ficar. E esses vazios urbanos que vão se criando e se perdendo também, não é à toa que é declarado como patrimônio histórico, né? Parte da história de Ribeirão Preto deve ser preservado. E vão se deteriorando cada vez mais. Então, eu sugiro que a gente faça um requerimento também a respeito disso, pedindo quais são os imóveis que são imóveis tombados dentro do município de Ribeirão Preto e perguntar quais deles estão sem nenhuma atividade operante assim, dentro daquele imóvel. Não sei se eu me fiz claro, mas acho que a gente pode perguntar essas 2 coisas e talvez até perguntar se eles são imóveis públicos ou privados. Eu achei interessante essa parte, que era até mesmo imóvel privado. Eu não sabia, eu achava que era público. Flávio? Você falava do Hotel Brasil? Qual? Do solar. Eu também, eu achava que era público, mas foi ver se era privado. Então, assim, eu acho que são pontos muito interessantes. Os patrimônios, o Flávio agora vai entrar com suas colocações também, que são sempre de grande valia, mas realmente é muito importante esses espaços, esses prédios públicos, como você bem disse, poderia ser ali um museu, várias e várias atividades, centros, enfim. Acho que é um ponto muito tocante, muito bem colocado aí para a nossa comissão, que a gente pode correr atrás disso juntos. Flávio Rassi? Bom, boa tarde a todos, todas, a quem está nos acompanhando. A questão do patrimônio histórico, o problema do patrimônio histórico no município, ele é histórico. O Casarão da Caramuru, ele já está há mais de uma década sendo discutido e nada é feito em relação a ele. Acho que nós temos bons exemplos de abandono do patrimônio histórico que foram colocados pela lista que você apresentou, e sem projeto e sem propostas de solução para eles. Acho que isso tem um pouco, a relação com o patrimônio histórico tem um pouco a ver com a relação das quadras, por exemplo, que a gente falou no requerimento anterior, como que o Estado, no caso aqui o nosso município, lida com espaços de áreas que estão sendo sucateadas dentro do município. E aí eu estou falando de esporte e cultura, né? O ano passado a gente discutiu nessa comissão reforma administrativa, PPA, LOA, e qual que é o espaço que esporte e cultura, por exemplo, estão recebendo dentro dentro da esfera, né, do planejamento municipal. Me chamou muita atenção no requerimento anterior, inclusive, as respostas quando dizem que deixou de ter atividades após a reforma administrativa. Então, desde lá da reforma administrativa, a gente vinha falando o quanto ela era prejudicial para setores como esporte e cultura. Influencia as quadras, influencia o patrimônio histórico. Você não tem condição de uma Secretaria de Cultura hoje olhar para o patrimônio como deveria, e para várias outras necessidades da Secretaria de Cultura. Eu acrescentaria nesse acompanhamento da comissão em torno do patrimônio histórico um olhar para o MARP. O MARP é um museu muito importante. Nós tivemos em visita lá no final do ano passado. Ele tem uma história e uma atuação muito importante para a cultura no município, e um risco muito grande, porque o MARP está instalado num prédio que não é público, que ele é privado, ele é da Telefônica, tem uma problemática para ser resolvida. Nós fizemos requerimentos o ano passado a respeito disso, posso encaminhar para a comissão acompanhar, mas acho que vale a comissão acompanhar também a situação do MARP, que é delicada. Pode, a qualquer momento, o MARP precisar sair dali. É uma coisa absurda de se imaginar, mas pode acontecer. Então, queria acrescentar nessa lista de acompanhamento da comissão a situação do MARP. Vou
colocar em votação mais uma vez. Matheus Moreno, sim. Duda Hidalgo? Sim. Sérgio Zerbinato? Sim. Fazer uma pequena observação, Duda, foi de excelente valia a sua observação e seu ponderamento em relação ao convidar o Coparc. Eu acho fundamental, foi muito, muito bem lembrado, você foi muito feliz aí em realmente lembrar e colocar quanto mais pessoas que a gente tiver, e realmente aquelas pessoas que detêm de um conhecimento específico, às vezes bem maior que o nosso, é muito válido, muito bem lembrado. Queria só deixar isso registrado também. Em relação aos pontos que a gente discutiu agora desse último item, eu acredito também que falta um pouquinho da iniciativa privada não, mas do poder público olhar a iniciativa privada em termos de parcerias com bons olhos. Hoje existem vários casos que você às vezes consegue a manutenção por patrocinadores, mas você esbarra na lei Cidade Limpa, você esbarra na burocratização que o sistema hoje traz para aquelas pessoas aí que têm às vezes a vontade de adotar determinados campos, quadras, mas a burocracia hoje é muito grande, então a gente também está elaborando algo aí em relação a esse sentido para desburocratizar aqueles que queiram apoiar o esporte, a cultura, o turismo, a recreação e o lazer. Senhores, vou para os encaminhamentos finais. Alguém gostaria de colocar mais alguma sugestão? Flávio Rassi? Se me permite, queria trazer 2 contribuições para essa comissão. Uma delas é título de informação e sugestão. Acho que todo mundo acompanhou, nós tivemos recentemente aqui no país 2 votações importantes para o campo da cultura no Congresso Nacional, que aprovaram a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. A título de informação para essa casa, a Lei Paulo Gustavo ela é uma continuação da LAB 1, da Lei Aldir Blanc I, que ela tem um caráter emergencial, ela vem para socorrer um setor que foi um dos mais prejudicados durante a pandemia. É uma frase que já se tornou até lugar comum, né? Foi o primeiro setor a parar e um dos últimos a voltar, e isso é verdade, isso é real. Nós ainda estamos com parte do campo das artes, da cultura, ainda retornando às atividades, e muito longe de voltar a uma normalidade do que era antes da pandemia. E aí a Paulo Gustavo ela vem no sentido de socorrer esse setor. Então ela propõe uma injeção de 3,8 bilhões de forma emergencial, sendo replicada a estados e municípios, para ser usado ainda esse ano e com um foco principalmente para uso no audiovisual. Ela usa recursos do Fundo do Audiovisual, que é curioso, mas nós temos recursos, a cultura precisando tanto, e nós temos recursos parados no governo federal, e o Fundo do Audiovisual parado. Então essa lei ela usa esse recurso, a maior parte da destinação dela é para investimento em produções cinematográficas, em salas de cinema, cineclubes, e também uma parte para economia criativa e solidária. Essa lei está aguardando sanção, deve sair nos próximos dias. A gente torce para que o governo federal tenha um bom senso de sancionar, porque esse setor precisa do resguardo nesse momento, esperamos que fim de pandemia, né? E a Lei Aldir Blanc II, ela vem numa proposta similar de investimento no setor da cultura, mas aí ela passa a valer a partir do ano que vem. E ela entendo como muito importante, porque a gente tem uma carência enorme de leis estruturantes para o setor da cultura, em todas as esferas. Aqui no município de Ribeirão Preto, essa Câmara aprovou, nessa legislatura, já aprovou um volume de leis estruturantes para a cultura que não tinham na história da cultura no município. Quando nós entramos, no começo do ano passado, nessa casa, a única lei vigente era do Sistema Municipal de Cultura, que criava o Fundo de Cultura. Era a única que estava vigente e em prática. Nós já aprovamos nessa legislatura outras leis estruturantes, que é uma carência enorme do setor de cultura, e a LAB 2 ela vem nesse sentido. Ela cria uma injeção de 3 bilhões por ano nos próximos anos para serem replicados via Estado e municípios. Então ela tem um poder de ramificação pelo país, de chegar em todos os municípios do país, e ela passa a cumprir um papel estruturante para os próximos anos, inclusive fazendo acontecer algo que ainda está no papel no país, que é o Sistema Nacional de Cultura. Nos moldes, para quem não conhece, nos moldes do sistema de saúde, por exemplo, o Brasil vem implantando o Sistema Nacional de Cultura há alguns anos, e hoje nós temos mais de 50% dos municípios já fizeram essa adesão, todos os estados fizeram adesão ao sistema, e
a Lab 2 ela vem para potencializar o funcionamento do Sistema Nacional de Cultura. E isso é muito importante para o futuro desse setor. Eu queria trazer essa informação, colocar essa informação aqui para a Câmara. Esse detalhamento, eu não sei quem tem mais detalhes ou não, mas eu quis compartilhar essas informações e com uma sugestão de convidar a Secretaria Municipal de Cultura em alguma das próximas reuniões, porque nos próximos dias deve sair o resultado da sanção ou veto da Lei Paulo Gustavo e logo na sequência da Lei Aldir Blanc II. Isso vai exigir do município estrutura e planejamento para implantação. Quando foi da Lab 1, o ano passado, uma situação emergencial, ela foi muito problemática para a implantação aqui no município. Para muitos municípios, inclusive, que nunca tiveram injeção de recurso na cultura, muitos municípios devolveram recurso. Ribeirão Preto conseguiu aplicar quase todo, mas com uma dificuldade muito grande, quase devolveu mais de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais é o valor que a Secretaria de Cultura tem no seu orçamento para investimento, para realização de atividades. Então, quase devolveu um recurso muito alto. E aí acho que vale a pena convidar a Secretaria de Cultura para conversar, para ouvir como é que está o planejamento, porque está na iminência. E se a Paulo Gustavo for sancionada, ela tem que ser realizada esse ano. Então, toda essa movimentação ela vai ter que acontecer esse ano ainda. Acho que vale ouvir a Secretaria como é que está o planejamento prévio para que a gente não tenha os mesmos problemas que tivemos na primeira edição. E aí eu queria deixar uma outra contribuição para essa comissão. Acompanho desde o ano passado e procuro participar, ainda que nosso mandato não seja um dos integrantes, a gente participa ativamente porque cultura é uma das nossas áreas de interesse e a gente vem atuando nesse sentido aqui dentro da Câmara, criando propostas de leis, inclusive, que cumprem esse papel de termos leis estruturantes para a cultura no município, para que futuramente essas leis sendo implantadas mude a realidade. E aí eu fiz um levantamento, que não é só o nosso mandato que vem trabalhando pela cultura nessa legislatura. Nós aprovamos já, desde o começo do ano passado, 12 leis que dizem respeito à área da cultura. E isso é muita coisa. Em 1 ano e 3 meses, é muita lei ligada à cultura aprovada. Agora eu já fiz um reconhecimento público aqui na última reunião do ano passado para essa comissão, como é importante ela ter se mantido ativa e atuante, discutindo as questões do esporte e da cultura no município, mas eu queria provocar para a Câmara que se fizesse um reconhecimento do trabalho dessa comissão também. Por quê? Dessas 12 leis aprovadas, me permite estender um tempinho só para passar uns dados. À vontade, Flávio. Nós tivemos uma lei do nosso mandato ligada ao patrimônio cultural da população negra e indígena, que ela consta parecer das comissões de Finanças e CCJ. Nós temos uma lei do nosso mandato que veda homenagens escravocratas, que tem parecer da Comissão de Direitos Humanos, Finanças e CCJ. Outra do nosso mandato que estabelece a capoeira com caráter educacional, Comissão de Educação, Finanças e CCJ. Uma lei do Maraca, Rodines, o Coloto e o Papa, que cria o programa de apoio a projetos, parecer de Finanças e CCJ. Outra lei nossa que estabelece a política de cultura viva, parecer de Finanças e CCJ. Uma lei nossa com o Papa, do FOPAC, recentemente votada, parecer de Finanças e CCJ. Uma lei sua, do seu mandato, do Dia da Capoeira, parecer de Finanças e CCJ. Mais 3 leis suas que corrigem nomenclaturas do Museu da Biblioteca, do Museu da Ordem, da Casa da Cultura, com parecer de Finanças e CCJ. E apenas a lei nossa do Artista de Rua, que foi a primeira que nós votamos no ano passado, com parecer de Finanças, CCJ e Comissão de Cultura. Nós discutimos várias leis aqui nessa comissão ao longo do ano passado, sobretudo as nossas que nós trouxemos para compartilhar com a comissão, mas eu acho importantíssimo que a Câmara reconheça o papel desta comissão nas leis que tratam de esporte e de cultura, e que seja solicitado a essa comissão emitir parecer, porque na história dessas leis, nós aprovamos 12 leis já voltadas à cultura nessa legislatura, e apenas uma delas traz a opinião da Comissão de Cultura, como parecer técnico. Então, eu queria sugerir a essa comissão que, como um reconhecimento mesmo ao trabalho, sobretudo, o Zé Renato está chegando agora, mas o seu, da Duda, que fizeram essa comissão funcional ano passado, reconhecer esse esforço de vocês. Acho importante que essa casa traga os projetos de esporte e de cultura para essa comissão dar parecer e que a opinião dela fique registrada na história desses projetos. É isso. Obrigado. Zerbinato.
Mais alguma coisa, Duda? Fique registrado, uma excelente ideia. E assim, você disse, você não está aqui como um de nós, você é um de nós. E assim, o pouco que eu aprendi aos 38 anos é que a gente tem que se rodear de pessoas boas e melhores do que a gente. Você é uma pessoa que eu admiro pessoalmente, falando agora, não preciso de demagogia, sim reconhecimento. Admiro demais o seu trabalho pela cultura, acho você um cara à frente da cultura. Saiba que tudo que eu tenho de dúvida de cultura eu sempre te consultei. Então, assim, Flávio, é um prazer, é uma honra, sinta-se um de nós, você é um de nós, você é um cara que contribui demais, demais na cultura. A nossa cidade, o nosso país precisam de pessoas como você, que vivem realmente, que efervescem aí no seu sangue a questão da cultura, como aí pressuposto para uma vida melhor e principalmente aí formação de caráter e de raízes de história. Então você é muito bem-vindo, é uma honra essa comissão, contar com o seu apoio, com as suas ideias, com as suas sugestões, colocações, tudo que você contribui. Então você é muito bem-vindo e que fique conosco aí enquanto aqui estivermos. Também gostaria de deixar registrado que é um prazer e uma honra, como a primeira reunião, de ter feito uma comissão ao lado de uma vereadora, a mais nova da Câmara Municipal, mulher, forte, guerreira, para mim, comigo, sempre humilde, não tenho nenhuma negativa, a gente se dá muito bem, independente de partidariamente sermos um de cada lado, mas para a gente isso não influencia. Então, Duda, é uma honra também ter participado com você. Eu sou talvez 15 anos mais velho que você, mas aprendo muito com você, admiro demais o termo jurídico, a sua oratória, a sua dicção. Acredito que você é uma pessoa aí que, se Deus quiser, vai muito longe, isso é sincero, de coração, porque a gente tem que reconhecer as pessoas boas, e a política precisa de pessoas boas que realmente aí dedicam a sua vida e fazem valer o mandato e o reconhecimento popular. Então, a você, Flávio Rassi, Zerbinato nem se fala, parceiro meu, somos praticamente eleitos com base comunitária, ele no Ribeirão Verde e eu no Jardim São José. Sabemos da responsabilidade e de quanto calo aperta ali quando você mora num bairro que praticamente te elegeu, mas isso só faz aumentar a responsabilidade, né, vereador? Então, eu acho que a gente está muito bem aqui, muito bem estruturado. Eu queria agradecer a Mônica Souza, é a pessoa que sempre aí faz as pautas para a gente, está sempre antenado, em cima ao Sérgio, é Sérgio, né? O Tiago sempre está acompanhando o vereador Sérgio Zerbinato. Então, a todos aqueles que comparecem, que contribuem, eu acho que a gente, por menor que sejamos, ainda estamos começando algo grande. Eu acho que, como o Flávio Rassi colocou, a gente tem feito um bom trabalho. Infelizmente, se tivessem aceitado alguns projetos, teríamos feito mais. Mas eu acho que o importante é isso, a gente continuar, batalhar. Estamos, eu acho que, num time muito bom. É uma honra, neste ano de 2022, fazer parte de uma comissão onde 3 vereadores novos de primeiro mandato estão aí tocando essa comissão junto com a gente. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, que a gente possa aí cada vez mais evoluir e contribuir no nosso trabalho aí para a cidade de Ribeirão Preto, e agradecer a nossa assessoria de imprensa aí, Mariana Bruno, que sempre está apoiando a gente também. Então, não tem nada a mais a discutir e deliberar. Eu agradeço a participação de todos, aos que acompanham pelas redes sociais, o pessoal da Câmara, todo mundo que sempre ajuda a gente, e declaro encerrada a 10ª reunião dessa comissão. Obrigado, fiquem todos com Deus.